Amém. Você pode ficar sentado, mas abra comigo no livro de Apocalipse, último livro da palavra de Deus, da Bíblia. Apocalipse 4, versículo 1 ao versículo 3. Apocalipse 4, de 1 a 3, e o título da mensagem é Movimentações. Diz assim, João dizendo: depois destas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém assentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado pela leitura da Tua palavra. Pedimos agora que o Teu Espírito Santo fale conosco. Abra nossa mente, abre o entendimento espiritual, abre o nosso coração. Me coloco em Tuas mãos, Espírito Santo de Deus. Que haja profecia nessa noite. Que haja confirmação da pregação da Tua palavra. E que todos sejam alcançados pela Tua palavra e ninguém fique de fora. Que ninguém saia deste lugar, ó Deus, sem entender a pregação da palavra. É o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos, em nome de Jesus. Que todos digam amém. Amém. Irmãos, a palavra nos fala, e você vai entender no decorrer da mensagem, nos conta sobre várias movimentações necessárias para coisas extraordinárias acontecerem. Aqui você vê o Senhor falando a João: sobe. Porque nós entendemos que o mundo espiritual, a nossa vida espiritual, é uma vida de movimento, não uma vida estagnada. Não, Deus é um Deus que se move. A nossa vida espiritual tem que estar em movimento sempre, sempre no exercício. E nós vamos ver situações em que homens foram levados a lugares diferentes. O próprio Deus fazendo um tour com algumas pessoas. O próprio Deus tirando através do Espírito Santo homens de um lugar e colocando em outro, tirando de algum lugar, para que houvesse coisas diferentes na vida dessas pessoas e coisas novas pudessem acontecer. E nós precisamos estar disponíveis ao Espírito Santo para entender os ambientes, os lugares que Deus quer nos levar ou que Deus quer nos tirar. Primeira situação, vamos ver em Jeremias capítulo 18, de 1 a 4. Jeremias 18. Amém? Se você não achou, temos aqui um data show na tela. Diz assim: palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te, desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Eu desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Um dos lugares, uma das movimentações que Deus quer fazer conosco é sempre nos levar à casa do oleiro. Podemos dizer que cada oleiro pode simbolizar a casa de Deus, onde Deus quer transformar a nossa vida, onde Deus quer fazer na nossa vida o que Ele quiser e como Ele quiser.
Precisamos sempre descer a casa, ao local, à presença de Deus, onde Deus vai fazer como bem lhe parecer. Deus não poderia falar com Jeremias onde ele estava? Mas Deus é um Deus de prática, Deus é um Deus de exercício. Jeremias, desce lá e eu vou te dizer como eu quero operar na vida desse homem, na vida dessa mulher, como eu posso e quero operar no coração do meu povo. É assim como o oleiro lhe entregue a obra que ele tinha feito. Esse vaso de repente se estraga. Irmãos, e quantas vezes nós nos estragamos? Quantas vezes você desliza? Quantas vezes você perde a visão? Perde a fé? Isso é o vaso se estragar. Quantas vezes o desânimo bate na porta? Quantas vezes a falta de fé chega, a dúvida chega? E aquele vaso que estava na mão do oleiro sendo trabalhado, que é a nossa vida, a minha, a tua, de repente por algum motivo se estraga. E Deus começa a fazer um novo, um outro vaso, segundo bem lhe parece, segundo a vontade dele. Ei, seja preparado para descer a casa do oleiro. Presença de Deus nesse salão de beleza. Eu vou te explicar. Eu quero sair louro. Eu quero sair com cabelo preto, porque meu cabelo está branco. Eu quero sair com a unha de 1 metro. Presença de Deus, você chega e Ele faz como Ele quer. Deus quer nos levar para esse lugar, igreja. Lugar onde você se posiciona em deixar ser trabalhado por Ele. Irmãos, não perca a oportunidade quando estiver na casa de Deus. Não perca a oportunidade quando você orar na sua casa. Deus, me leva à casa do oleiro, faz de mim como tu quiseres, quebra a minha vida e faz de novo. Mas às vezes nós só queremos ser retocados. Às vezes nós estamos pedindo ao Senhor retoques. Não, retoque não resolve nada. Deus quer fazer novo. Você sabe de onde surgiu a palavra sinceridade? Vem da cultura dos fabricantes de vaso. Porque quando o vaso rachava, alguns produtores menos honestos colocavam cera na rachadura por dentro. Aí você olhava, vaso bonito, vaso perfeito, mas por dentro tinha uma rachadura. Aí o comprador experiente perguntava para o vendedor: esse vaso é sem cera, sincera? Aí o vendedor dizia: tem cera ou não tem cera? Eu quero te dizer, você tem cera ou você não tem cera? Meu Deus! Que filosofias a nossa mente, a nossa carne é mestre em colocar cera. Nós somos hábeis em mostrar para as pessoas que estamos bem. Nós somos hábeis, infelizmente, até na casa de Deus, de aparentar que está tudo bem. Quando, na verdade, Deus quer nos dizer, como falou com Jeremias: desce a casa do oleiro, deixa eu te quebrar, deixa eu fazer como eu quero. Deixa eu operar. Qual é a ação do vaso, irmãos? A ação do vaso é apenas permitir ser trabalhado. E o vaso, o barro, não tem vontade, mas nós temos. Então nós precisamos nos condicionar a esse lugar que o Senhor quer nos levar. A um local onde Ele vai, quando nós estragarmos, nós clamarmos ao Senhor e Ele fazer um novo vaso, conforme bem lhe parecer. Chega de dizer para Deus o que você precisa. Ao invés de dizer o que você precisa, diga: Senhor, eu aceito o que tu tens para mim. Eu aceito o que tu queres fazer
dentro da minha vida. Outro ambiente que podemos falar, Ezequiel 37, movimentações. Diz assim, Ezequiel dizendo: veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso pode reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ser levado para esse local de vale de ossos secos é aquele ambiente, como Isaías também foi levado, onde você percebe, onde você sente a real situação espiritual, onde você é levado a entender, a enxergar a real situação espiritual na sua vida e no ambiente que você vive. Não foi nada agradável esse local que o Senhor levou a Ezequiel. Não foi nada visivelmente bonito, mas era algo necessário. Irmão, Deus quer nos revelar coisas que não serão muito fáceis de nós aceitarmos, mas Ele é Deus e quer falar. Deus quer mostrar as nossas mazelas, quer colocá-las todas para fora. Deus quer tratar feridas antigas que você mantém escondidas dentro de você. Deus quer tirar aquilo no profundo que só o Espírito Santo pode tirar. Porque é interessante que quem levou Ezequiel não foi o próprio Ezequiel. Deus disse: Ezequiel, vai para o vale de ossos secos, diferente lá de Jeremias, porque Ezequiel não poderia estar nesse ambiente sozinho. O que nos diz versículo 1? Ele me levou pelo Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode te levar para esse lugar. Não adianta você ouvir pregação sobre pecado se você não deixar o Espírito Santo te levar para esse vale de ossos secos. Se o Espírito Santo não fizer você entender que o pecado te faz esse vale de ossos sequíssimos, só o Espírito Santo, porque é mais fácil nós fugirmos desse lugar. É um local difícil de acessar. Reconhecer erros não é para todo mundo. Ouvir palavras de conserto não são para todos. Então esse lugar que o Espírito Santo, o Espírito do Senhor, me levou e me deixou lá no meio de um vale. Na sua oração, peça ao Senhor para você estar nesse ambiente onde a situação real da tua vida vai ser revelada, onde a tua real necessidade vai ser esclarecida. Porque às vezes nós pensamos que precisamos de algo e a nossa necessidade é muito mais além. É vida com Deus, é estar saciado em Deus, é estar satisfeito, contente com o Senhor. Esse local é difícil de acessar, mas é necessário. E porque só o Espírito Santo poderia levar Ezequiel para esse vale, porque só o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. Ah, Deus, eu quero ser arrebatado e ver o céu. Deus, eu preciso ver os meus pecados. Então, como Isaías, eu preciso ver as minhas falhas. Há uma correlação entre a casa do oleiro e o vaso de ossos secos que às vezes nós não fazemos. Mas é necessário. O que estava ali? A situação real de Israel. Não, Israel estava lá nas suas guerras, Israel estava lá na sua vida religiosa, Israel estava lá nos seus cultos no templo. Mas diante de Deus, Israel estava como um vale de ossos secos. E talvez em alguma área da tua vida, Deus quer te revelar nessa noite: olha, você está um vale de ossos secos.
Olha, eu não estou vendo carne em você, eu não estou vendo articulação, eu não estou vendo movimentações em você, eu não estou vendo vida. Você sabe, né? Você tem essa consciência que lá fora, todos que estão lá sem Jesus são defuntos ambulantes, estão mortos. Mas reino de Deus, casa de Deus, não é lugar de mortos, não é lugar de ossos sequíssimos, é lugar onde o povo de Deus tem vida, onde o povo de Deus é vivo, onde o povo de Deus é guerreiro, é o exército que Deus forma nesse vale, somos nós, irmãos. E a pergunta para Ezequiel nesse ambiente: poderão reviver esses ossos? Quando Deus te revela a tua situação de secura, de sequidão, de morte espiritual, não é para você desanimar, é para você entender que quando você reconhece, Ele quer te dar vida. Poderão reviver? Ezequiel diz: tu sabes, se o Senhor desejar. E Deus fala a vontade dele no versículo 4. Disse-lhe ele, o Senhor: profetiza esses ossos e diz: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. O osso seco agora começou a ouvir. Por onde vem a vida? Pela voz de Deus, pelo sopro de Deus. Então Deus vai te mostrar onde está o vale de ossos secos, onde está a necessidade de vida, onde tem morte na tua vida talvez. Mas Ele vai profetizar sobre você a palavra dele. Esse ambiente é necessário na igreja, irmãos. Igreja é local de tratamento, não é local de maquiagem, não é local de botar cal no sepulcro. Deus falou: hipócritas, vós sois como sepulcros cagados. O problema não é ser sepulcro, o problema é colocar cal. O problema não é pecar, é também, mas não é. O principal é não se arrepender. O problema é você querer parecer o que você não é, ou eu. Nós precisamos entrar nesse ambiente. Um ambiente que filosofias, coaches não vão te levar, mas que a palavra de Deus te leva. Que o Espírito Santo quer nos levar. Uma igreja que desça ao vale de ossos secos e perceba e sinta a real necessidade, a real situação espiritual na sua vida e talvez dentro da sua casa. O outro ambiente você conhece também, Lucas 19:5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em sua casa, na sua família. Desce para viver uma mudança radical. Desce para ter comunhão comigo. Para o judeu, uma refeição era algo muito íntimo. No Brasil temos talvez a cultura, alguns hoje está mais difícil, mas qualquer um senta à mesa, qualquer um come, qualquer um, onde come 2, come 3, come 3, come 4, a comida vai acabando. Mas para o judeu, desce porque hoje me convém ficar na sua casa. Mas você tem que descer. Você tem que descer. Eu não sei, talvez o ambiente você esteja em cima. Você viva nesse ambiente, mas é necessário descer. Para que Jesus entre e faça a diferença. Porque muitos de nós hoje falamos: irmão, irmã, desce, muda, se conserta, se converte. E não querem. Foi uma opção de Zaqueu descer daquela árvore.
Assim como ele subiu por vontade própria, ele também desceu por vontade própria. O versículo 6 diz: ele, Zaqueu, desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Ei, não se prenda a incômodos, não se prenda a árvore nenhuma, não se prenda a nada na terra. Desça, se encontre com o Senhor. Ambientes que precisam ser mudados. Gênesis 26, 2, tem um outro local que o Senhor ordena nós não estarmos. Profeticamente Deus fala com Abraão: sobrevindo fome à terra, além da primeira, a vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, alistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Na verdade, apareceu para Isaque. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Uma ordem clara de uma movimentação que não deveria ser feita. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito. E podemos espiritualmente tomar posse. Egito é o lugar que Deus já te tirou. É o pecado que Deus já te libertou, então fica bem longe. Tentação é algo que nós temos que fugir. Não pense que você é forte o suficiente para se colocar no ambiente de tentação. Deus já te tirou desse ambiente. Não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. E se você ficar aonde Deus te disse, aonde Deus já fez a obra na tua vida, a promessa que o Senhor é contigo, Ele vai abençoar você e a tua descendência. Não desce ao Egito. O cristão não se coloca em tentação. O cristão não procura na internet tentações. O cristão não vê só por ver, ele foge. Diz a palavra fugir da impureza. Não desce ao Egito, esse ambiente Deus já te tirou, e tudo que é do mundo não te interessa. Deus te chamou para ser separado. Deus te chamou para ser consagrado. Não desça ao Egito. Não se coloque em situação de risco. Não desce ao Egito, Isaque. Fica onde eu te colocar. Fica, porque se você vai ficar na terra que eu te disser, você vai habitar nela, você vai ali ser abençoado, você e a tua descendência. E eu vou confirmar a promessa que eu fiz. Deus é fiel para cumprir a promessa, mas você não pode descer para o Egito. Você não pode comer da mesa de Deus e da mesa do diabo. Você não pode estar domingo na igreja e a semana toda no mundão. Não desça para o Egito. Essa foi a ordem de Deus para Isaque, e nós tomamos espiritualmente para nós nessa noite. Outro local que o inimigo quer que você desça, aí é a contrapartida diferente, é Mateus 27, 40. O 39 e 40. No Calvário. Diz assim: os que iam passando blasfemavam dele, maneando a cabeça e dizendo: ó tu que destróis o santuário, em 3 dias o reedificas? Salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. Movimentação, desce da cruz. Aqui Satanás usa pessoas para tentar a Jesus exatamente como foi em Mateus capítulo 4.
o mesmo argumento, querendo tirar a identidade de Jesus como Filho de Deus. Depois você lê lá em Mateus capítulo 4, se tu és Filho de Deus, se tu és Filho de Deus, se tu és Filho de Deus. Aqui no último momento Satanás diz, olha, salva-te a ti mesmo se és Filho de Deus e desce da cruz. Não cumpre o propósito. Você vai ficar sofrendo para quê na igreja? Vai ficar esperando em Deus para quê? Às vezes o inimigo tem salvações para as pessoas que não são salvações. São enganos. Então esse ambiente aqui que Jesus não aceitou sair, é um ambiente que nós devemos permanecer na cruz do Senhor. Para que ser crente? Para que deixar de fazer isso ou aquilo? Para que buscar a Deus? Para que ler a palavra? Para que orar? Para que jejuar? Desce dessa cruz. Evangelho é cadeia para quem não entende a amplitude do Evangelho. Para quem quer servir a Deus na carne, o Evangelho é uma cadeia e o diabo vive dizendo, desce dessa cruz, para. Jejuar, buscar a Deus, ser diferente dessa sociedade toda que está lá fora. Desce dessa cruz, volte a ser como você era. Para de negar-se a si mesmo. E às vezes temos conselhos assim, até mesmo dentro da família. Quantas vezes eu não ouvi esse conselho? Para, deixa de ser crente. Porque as pessoas não entendem que a cruz que nós estamos é a nossa salvação. Nós estamos lutando, como falamos pela manhã, por uma eternidade. E aqui Satanás, na sua última atacada, nos últimos momentos, não, o Cordeiro não pode morrer. Não, nós não podemos ser derrotados pelo Cordeiro no Calvário. Então, Jesus, se tu és Filho de Deus, desce da cruz. Não se movimente por desafios que coloquem na tua frente. Não se movimente por desafios, por coisas que vão te pedir para você provar alguma coisa. Ah, se você é crente, estão fazendo. Não, eu sou crente, mas não estou aqui à disposição de provar nada. Eu sou crente, meu nome está no livro da vida. Então esse local aqui, irmãos, que é a cruz, é o local onde todos nós estamos em Cristo. Você pode não perceber, você pode ainda não ter entendido, mas você está crucificado com Jesus na cruz, amém? Não queira sair desse lugar, porque na cruz o pecado é crucificado, na cruz o eu é crucificado, na cruz a vontade do homem é crucificada, e todos os dias você pode ouvir essa voz: desce dessa cruz. Se movimenta de forma errada. Crente querendo parecer como mundano. Crente querendo se mover, se vestir, conviver, festejar como mundano. Desce dessa cruz. Vem final de ano, espero que você não suba na mesa na festa da sua empresa. Quem é aquele? Quem é aquela crente? Tomou um pouquinho mais e será sambando em cima da mesa. Desce dessa cruz. Não aceita. Você foi salvo, você foi remido pelo sangue do Cordeiro. O Evangelho não te coloca numa cadeira de honra. As nossas honras estão no céu. O Evangelho na terra te coloca numa cruz. Eu posso descer um pouquinho da cruz, pastor, e voltar, não tenho. Cuidado. Precisamos permanecer na cruz. Desse ambiente você não pode sair. A cruz é o quê? É humilhação.
A cruz é o quê? É obediência até a morte. E o diabo, ele tenta fazer como tentou fazer com Jesus. Você é filho, você é filha. Salva-te a ti mesmo. Desce. Você pode. Uma vez só, um momento só, um dia só. Você pode. Esse ambiente, onde essa movimentação, nós não podemos fazer. Quando alguém disser para você, quando essa voz, ou a tua carne, o inimigo, o próprio mundo, você desce da cruz, deixa a tua fé. Deixa o que você tem querido, que você tem abraçado. O Evangelho, desce, deixa para lá. Que você possa dizer como Paulo disse, eu já estou crucificado com Cristo. Eu já morri com Cristo. Eu não gosto dessa frase que tem sido usada por aí, que diz que no batismo há o sepultamento do velho homem, mas agora nesse evangelho novo, que não existe evangelho diz assim, mas nós descobrimos que o velho homem sabe nadar. Não sabe não, ele morre no batismo. Não existe o velho homem. Em Cristo somos novas criaturas, coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. É a condicional que nós temos, alguns têm colocado, olha, o velho homem morreu. Não, ele foi sepultado, mas ele sabe nadar, não sabe não. Quem morre em Cristo, morre verdadeiramente. Quem morre em Cristo já negou o seu próprio eu e não sai da cruz. Está sofrendo, está gemendo, está sangrando, mas eu vou permanecer na cruz. Eu não vou negar a minha fé, o meu Salvador. E para nós terminarmos, eu não esqueci do texto de abertura da mensagem, Apocalipse. Vamos falar entre tantas, a última movimentação que vamos falar nessa noite. A visão do trono de Deus. João. Apocalipse 4. Versículo 1 diz, vamos ler versículo por versículo para ficar melhor. Depois destas coisas, ou seja, depois de João ter a visão sobre Jesus, receber as cartas para as 7 igrejas, depois do capítulo 1, versículo 3, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui. Vem para o local de revelação. Sai do natural. Agora, João, o que você vai ver é muito mais profundo, é muito mais secreto. Então você precisa fazer uma movimentação espiritual. Sobe para aqui, porque eu vou te mostrar o que deve acontecer depois destas coisas. Irmãos, tem ambientes, conforme nós vamos nos colocando diante do Senhor, Deus vai nos levando a novos ambientes. Há uma intimidade, uma percepção maior da presença. Na palavra nos fala de homens que não aguentaram, ao sentir a presença de Deus, ficarem nem de pé. E às vezes nós nos contentamos com arrepio. Meu Deus! Nós nos contentamos por sentir uma alegria. Quando Deus vai falar para nós, olha, sobe para aqui, entra no nível mais alto. Não é que João não estava fora da presença. Deus tinha algo muito mais profundo para entregar para ele. Creia, Deus tem algo muito mais poderoso para falar contigo. Você tem que subir o nível. Você tem que subir a tua intimidade com Deus. Você tem que buscar além do que os outros buscam. Você tem que orar além do que você já ora.
Você tem que ler a palavra mais do que você lê. Você tem que jejuar mais do que você jejua. E sobe para cá, sobe para aqui, João, porque eu vou te mostrar coisas muito grandes. Mas não nos contentamos e paramos no João 3,16. Não que seja pouco, mas nós precisamos buscar revelações do céu. Precisamos buscar direção direta do céu para a nossa vida. Precisamos ouvir a voz do Senhor assim como João ouviu. Precisamos ir para um nível mais alto de experiência. Você parar de ficar duvidando se é Deus ou não é Deus que está falando contigo. Quando você sobe, quando está num nível maior, você tem certeza quando é Deus que está falando. Você não é levado por nenhum vento. Sobe para cá. Eu te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Você precisa crer que Deus tem mais para você. Que Deus quer te revelar muito mais. Mas nós precisamos mudar totalmente, às vezes, de ambiente para ouvir e ver o nosso Deus. Não é de qualquer maneira. Não é de qualquer maneira que você vai começar a cantar as muitas gerações. Não. Você tem que aumentar o nível de comunhão. Rasgar o coração e não as vestes. Você tem que talvez ter passado pela casa do oleiro. Você tem que talvez primeiro entrar no vale dos ossos secos. Você tem que descer de alguma árvore. Você não pode ter descido da cruz. Quais as movimentações que você tem feito para conhecer mais a Deus? Para ter maiores revelações de Deus. Não é de qualquer maneira. Não é. Sobe para cá, Ju. Deus tem tanta coisa para te falar, igreja. Deus tem tanta coisa para fazer nesse lugar. Mas nós nem precisamos subir mais. E quando você sobe, o que é terreno cai por terra. Quando você sobe, o que é carne cai por terra. Quando você sobe, o que é humano cai por terra, porque carne e sangue não entram no céu. Por que Deus não poderia falar com João ali? Porque João é muito grande, é onde eu estou, carne e sangue não entra, irmãos. Na presença de Deus, carne não entra. Sobe para cá que eu vou te revelar. Pastor, mas eu já sei que Jesus Cristo é o Senhor, glória a Deus. Eu já sei que Jesus salva a Trindade, eu sei, glória a Deus. Eu quero te dizer na tua vida pessoal, Deus quer falar contigo pessoalmente. Deus quer que você ouça a voz dEle. Mas o meio evangélico hoje está condicionando a pessoas. Algumas pessoas Deus fala. Pastores Deus fala. Profetas Deus fala. Ei, o véu já foi rasgado. Deus nos fez reinos e sacerdotes. Todos nós, então, o Deus que fala comigo é o Deus que fala contigo. Mas entenda que você precisa viver, não é visitar. Presença de Deus não é expo cristã. Você vai uma vez por ano. Você vai chegar lá, quem foi, né? Pelo Mar Vermelho se abrindo, as 10 pragas do Egito. Acabou. Não, presença de Deus é vida. Sobe para aqui e eu vou te mostrar o que deve acontecer depois dessas coisas. Pastor, Deus fala comigo em qualquer lugar. Amém. Mas tem coisas que Deus quer te revelar. Só quando você sobe.
paga um preço maior. Não, jejum é uma arma tão poderosa. O jejum ele te esvazia de um jeito. Não pense, eu não sei fazer jejum, eu não consigo. Não pense, isso é mentira. Exercício. Ele te esvazia de um jeito, ele abre portais espirituais para você de um jeito. Pastor, como é que eu subo? Jejua. Como é que eu subo? Vem orar na terça-feira. Como é que eu subo? Me perdoa. Ora no teu quarto. Busca o Senhor. Não tem uma vida só de culto na igreja. Sobe para cá, porque o que eu vou te mostrar é maior do que você pensa. E João já tinha visto muito. O Jesus glorificado, João já tinha visto. Mas agora Deus queria revelar a ele. Como igreja, irmãos, nós precisamos subir. Como igreja, nós temos que parar. Acabar esse tempo do louvor, tem que ficar te incentivando a você dar um glória a Deus, aleluia. Já devia entrar na igreja, você já devia viver os seus dias 24 horas, dando glória a Deus, aleluia. Pessoas que no mundo cantavam serenata, e na igreja não cantam hino. Qual a diferença? Sobe para cá, porque o que eu tenho para te dizer é muito grande. O que Deus tem para fazer na tua vida, creia, é muito grande. Na tua família, na tua descendência, é muito grande. Mas viva nos ambientes que o Senhor quer te levar. E saia dos ambientes que o Senhor não te quer. E aí você vai ver. Porque no versículo 2 e versículo 3 diz: imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Quando você muda de ambiente, você entende que serviço a Deus é na terra, mas adoração e contemplação só no céu. Adoração e contemplação só em espírito, só em verdade. E quando João imediatamente foi levado em espírito, ele viu no céu um trono, e no trono alguém sentado. Irmãos, quando está na presença de Deus, não procure outra coisa. Não procure Miguel, Gabriel, anjo. Você vai encontrar o trono. Quando você sobe um nível, quando você sobe de ambiente, o que você vai encontrar-se de cara? Diretamente, o trono. E um detalhe, um trono ocupado. Você pode dar glória a Deus por isso? O trono do céu está ocupado. O nosso Deus está reinando. O Deus que se mostrou como um cordeiro, agora é o leão. Agora é o grande juiz de toda a terra. Então, quando ele olha, ele vê um trono. E como é que está o trono? Alguém sentado. Os homens têm tentado sentar nesse trono. Às vezes até lideranças tentam sentar nesse trono. Impossível. Esse trono pertence a Deus. Esse trono é do Senhor. E só quem elevou o nível, só quem subiu um nível a mais, vai entender que existe um trono, existe um Senhor, existe um rei. Esse trono está ocupado por ele. Se você vive na terra, com o pé preso na terra, você acha que qualquer um manda, qualquer um faz? Quem sobe ao nível mais alto entende. O versículo 3 nos dá a descrição. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto
a pedra de jaspe e de sardônia. E ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto a esmeralda. Preciosidades. Quando Isaías 53 diz que nós não vimos nele nem aparência nem formosura, é os que estavam na carne. Quando você não consegue ver em Jesus essa beleza, quando você não consegue contemplar em Jesus uma beleza do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, tem a aparência das pedras preciosas, que tem em sua volta um arco-íris. Olha a beleza, irmãos. Irmãos, nada se compara ao que nós vamos ver no céu. Então nós precisamos entender que há movimentações no mundo espiritual, na nossa vida espiritual necessárias. Você precisa, às vezes, você tem que entender, talvez, é você mudar de ambientes. Sair mesmo. Se não te abençoa, sai do ambiente. Se não te edifica, sai do ambiente. E entra no ambiente que Deus te quer. E esse ambiente de Apocalipse 4, de 1 a 4, que nós lemos, 1 a 3, nos fala para nós subirmos o nível de intimidade para receber, viver coisas maiores. Que Deus nos abençoe. Sejamos essa igreja que aumente o nível. O culto começa dentro da tua casa. O culto começa na forma que você vive a tua semana. O culto começa no seu compromisso com Deus. Somos brasas e se estivermos vivas, fomos brasas vivas quando se junta o fogo pega. Mas você precisa ter esse sentimento, esse entendimento de movimentações necessárias. Da onde Deus já te tirou e para onde Deus quer te levar. Não fuja. Não fuja de estar talvez na casa do oleiro. Não ponha cera. O oleiro conhece você como você é. De estar talvez no Vale de Ossos Secos, onde tem aparência de vida, mas não tem mais vida. De às vezes descer ao Egito, quando Deus já te tirou do Egito. De ficar em cima de qualquer situação, se apoiando em qualquer coisa ou pessoa, quando Deus já mandou você descer. Ou talvez o inimigo dizendo: desiste, para, desce da cruz. E o que todos nós precisamos é dizer: Senhor, eu quero subir o nível. Eu não quero ser mais um na multidão. É uma opção sua. Você pode passar a vida inteira sendo mais um na multidão, mas Deus quer fazer diferença. Deus quer tratar você com relevância. O propósito que Deus tem para a tua vida é grande, para todos nós, irmãos.